O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A celebração do mistério cristão. Neste vídeo vamos meditar os parágrafos do 1480 ao 1484. Do artigo 4, o sacramento da penitência e da reconciliação. Vinde, Espírito Santo, e reconcilia-nos com Deus. A celebração do sacramento da penitência. Tal como todos os sacramentos, a penitência é uma ação litúrgica. Ordinariamente, os elementos da sua celebração são os seguintes: saudação e bênção do sacerdote, leitura da palavra de Deus para iluminar a consciência e suscitar a contrição e exortação ao arrependimento. A confissão, que reconhece os pecados e os manifesta ao sacerdote, a imposição e aceitação da penitência, a absolvição do sacerdote, o louvor de ação de graças e a despedida com a bênção do sacerdote. A liturgia bizantina tem várias fórmulas de absolvição, em forma deprecativa, que exprimem admiravelmente o mistério do perdão. Deus, que pelo profeta Natã perdoou a Davi quando ele confessou os seus próprios pecados. A Pedro, depois de ele ter chorado amargamente. A pecadora, depois de ela ter derramado lágrimas aos seus pés. Ao publicano e ao pródigo. Este mesmo Deus vos perdoe por intermédio de mim, pecador, nesta vida e na outra, e vos faça comparecer, sem vos condenar no seu temível tribunal. Ele, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. O sacramento da penitência pode também ter lugar no âmbito de uma celebração comunitária, na qual se faz uma preparação conjunta para a confissão e conjuntamente se dão graças pelo perdão recebido. Neste caso, a confissão pessoal dos pecados e a absolvição individual são inseridas em uma liturgia da Palavra de Deus, com leituras e homilia, exame de consciência feito em comum, pedido comunitário de perdão, oração do Pai Nosso e ação de graças em comum. Esta celebração comunitária exprime mais claramente o caráter eclesial da penitência. No entanto, seja qual for a forma da sua celebração, o sacramento da penitência é sempre, por sua própria natureza, uma ação litúrgica, portanto, eclesial e pública. Em casos de grave necessidade, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão geral e absolvição geral. Tal necessidade grave pode ocorrer quando há perigo iminente de morte, sem que o sacerdote ou os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente.
A necessidade grave pode existir também quando, tendo em conta o número dos penitentes, não há confessores bastantes para ouvir devidamente as confissões individuais num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa sua, se vejam privados durante muito tempo da graça sacramental ou da Sagrada Comunhão. Neste caso, para a validade da absolvição, os fiéis devem ter o propósito de confessar individualmente os seus pecados graves em tempo oportuno. Pertence ao bispo diocesano julgar se as condições requeridas para a absolvição geral existem. Uma grande afluência de fiéis, por ocasião de grandes festas ou de peregrinações, não constitui um desses casos de grave necessidade. A confissão individual e íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia com Deus e com a Igreja. Somente a impossibilidade física ou moral o excusa desta forma de confissão. Há razões profundas para que assim seja. Cristo age em cada um dos sacramentos. Ele dirige-se pessoalmente a cada um dos pecadores. Meus filhos, os teus pecados te são perdoados. Ele é o médico que se inclina sobre cada um dos doentes, com necessidade dele. Para os curar, alivia-os e reintegra-os na comunhão fraterna. A confissão pessoal é, pois, a forma mais significativa da reconciliação com Deus e com a Igreja. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.